Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Dorgan e este é mais um vídeo para o Code Loop. No vídeo de hoje nós vamos mostrar uma forma de gerenciar mais de uma versão do Node no seu PC, sem precisar desinstalar e instalar outra na sequência, de uma forma bem simples, rápido, compatível com Linux, Mac e Windows. Gostou? Continua depois da vinheta. Antes de explicar qual é a ferramenta, se você já souber qual é a ferramenta que a gente vai usar, coloca aqui nos comentários e já diz se você usa ela ou não. Se você não conhece ela ainda, eu vou explicar para você o motivo de você usar ela. Imagina a seguinte situação, você tem um projeto Node recente, ou seja, ele vai rodar na última versão do Node, na versão LTS, e você tem um projeto que você não mexe há uns 2 anos, um projeto legado ali, um projeto que foi largado ali, do jeito que está, ele funciona. Só que ele funciona na versão do Node 12, por exemplo, Node 14, por N motivos, né? Ele não é compatível com a versão atual que você está rodando no Node. Como você faria num cenário sem ter essa ferramenta? Você teria que desinstalar o Node, instalar a versão nova e tudo isso muito manual e muito trabalhoso. E quando você fosse ficar transitando esses dois projetos, você teria que sempre fazer esse passo que não é nada legal. A ideia desse programa é facilitar isso e tornar muito rápido e fácil fazer a troca de versão do Node sem que você precise gastar muito tempo ou mesmo ir no site do Node fazer o download. Caso você já conheça a ferramenta, você sabe que eu estou falando do NVM, então eu vou mostrar a vocês como fazer a instalação do NVM aqui no Windows, no Linux e no Mac. Para esse vídeo ficar mais fácil e não ficar um corridão aqui assim, eu vou separar ele em 3 partes. Você vai conseguir ver aqui nas minutagens a versão do Windows, depois a versão do Linux e por último a versão do Mac. Fique à vontade para pular para o trecho que você mais quer ver. E também, para você acompanhar a gente tem esse vídeo aqui em texto lá no nosso blog, codeloop.com.br. Lá você vai encontrar todos os códigos que a gente vai usar aqui, todos os links, então acesse o blog, ele está aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos pôr a mão na massa. Estou acessando aqui codeloop.com.br e nele nós temos aqui instalando e gerenciando várias versões do Node. Como a gente quer fazer aqui primeiro para Windows, e quando eu falo para Windows é para Windows mesmo e não para WSL, caso você use WSL, pode pular para a parte do Linux, que o tutorial vai servir para você também. Como é que funciona a questão do Windows? O projeto não é o mesmo, é mantido por outro grupo de pessoas, mas você pode fazer o acesso dele direto no GitHub. Como é que funciona? Você vai acessar esse projeto aqui, tem outros projetos inclusive, caso você use de outra pessoa, fique à vontade para comentar qual o repo, assim a gente consegue compartilhar informações entre as pessoas. E aqui no Windows é muito fácil, basta você fazer o quê? Escolher a sua versão aqui XE ou qual você preferir instalar aqui das várias, mostrando aqui eu já vim para a parte de releases. Uma vez feito o download, o processo é muito simples. Download, avança, avança e finaliza. Instalação feita, você vai poder acessar ele via CMD. Eu já fiz a instalação aqui, então não vou seguir o passo aqui, o download, mas você vai poder fazer aqui, NVM, e ele vai estar aqui. Só tem um pequeno detalhe. Se você tiver ele tanto no Windows quanto no Linux, alguns comandos são ligeiramente diferentes. Quando eu estiver lá no final do vídeo mostrando ali os comandos NVM, você vai ver que vai ter algumas diferenças. Mas por enquanto aqui, se você fez o download, vale ressaltar também que para você fazer, dependendo de como foi feita a instalação e onde foi feita a instalação, você vai poder abrir o CMD, só que vai ter que rodar ele no modo administrador, a mesma coisa com PowerShell. Por exemplo, eu estou aqui no NVM, aqui, NVM install 18, por exemplo. E agora eu posso simplesmente usar. Ele elevou a permissão aqui. E agora eu estou usando. Ao modo que, se eu abro outro terminal e eu coloco Node e tento verificar a versão, eu estou usando a versão Node 18, como fiz a instalação aqui, Node 18.19.0. E se eu quiser instalar outra versão, por exemplo, a 17, mesmo esquema. E isso vai ser, essa parte de fazer a instalação vai ser igual
para os 3 ambientes. O que vai mudar é mais, por exemplo, que em alguns tem a possibilidade de eu fazer a instalação da versão LTS, enquanto outras não. Você consegue ver a diferença caso você tenha os dois sistemas aí, você consegue rodar um NVM aqui e você vai ver que o comando help deles tem algumas pequenas diferenças. Apenas usar aqui a versão 17 para você verificar como que é na prática aqui. Novamente aqui ele está pedindo aqui a elevação. Ok. Ele não precisaria pedir essa elevação caso já tivesse com CMD como administrador. E aqui agora, ele já mudou. Perceba aqui. Estamos aqui agora com um terminal WSL que eu recém instalei. Eu não instalei nada nele, que eu vou seguir a parte do Linux, WSL. E se você tiver Mac, se você quiser, você pode acompanhar aqui ou pode deixar para acompanhar lá, que vai ter uma pequena diferença no final. Esse é um WSL baseado em Ubuntu, então aqui todos os comandos vão ser base Debian. Então fique à vontade para adaptar os comandos para o seu gerenciador de pacote preferido. Aqui, por exemplo, eu tenho o curl instalado. E eu também tenho o wget instalado. Caso eu não tivesse nenhum dos dois instalados, eu precisaria instalar ou um ou outro. E como que eu conseguiria fazer isso? Uma vez que eu estaria com sudo, que eu não estaria com sudo com o meu usuário, eu rodaria sudo apt update para fazer a atualização dos meus pacotes. E na sequência eu poderia fazer um sudo apt install, aqui, ó, sudo apt install curl, por exemplo. No meu caso ele vai falar que está instalado, mas eu poderia fazer assim, ou wget, o que você preferir instalar. Como no caso eu já tenho os dois instalados aqui, o que eu vou fazer? Vamos seguir aqui no blog. Na parte de blog aqui você vai ter aqui, ó, instalar e usar NVM no Linux ou no Mac. Vamos primeiro aqui acessar o repositório. Uma vez que a gente está com o repositório aberto, basta que a gente faça o quê? Verifique qual é a última versão. 0.39.7. Para que isso? Porque tá vendo aqui, ó, 0.39.5, quer dizer que depois que esse artigo foi lançado, 2 hotfixes foram lançadas. Então vamos fazer o seguinte. Vou copiar aqui, vou colocar no meu terminal, vou limpar ele aqui para facilitar. Então ele está na 0.39.7. Isso aqui é só uma forma de facilitar o comando. Eu vou optar aqui pela versão curl, poderia optar pela outra, você pode ver que é basicamente a mesma coisa. Rodando aqui, ele vai me instalar. O que ele faz por trás dos panos? Por trás dos panos ele vai fazer o seguinte. Aqui se a gente olha o nosso bash RC, você vai verificar que ele vai inserir algumas linhas. E eu poderia fazer a exceção dessas linhas caso ela não seja instalada. Tá aqui, ó. Por padrão, o meu bash ele não vai sincronizar com o meu usuário. O que eu quero dizer com isso? Se eu colocar NVM aqui, ele vai falar que ele não existe. Então eu vou fazer um source, bash rc. Agora eu consigo usar o comando. No Mac, a única diferença que a gente tem, que a gente coloca inclusive aqui no nosso blog a diferença, é que no Mac a gente por padrão não tem bash, a gente tem isso, o ZS, que é o outro tipo de terminal. Então você teria que criar o arquivo e fazer o processo em seguida. Quando a gente estiver lá, a gente também mostra direitinho todas as opções. Uma vez que a gente faz o source, a gente também tem aqui, ó, o NVM com todos os comandos aqui. Perceba que os comandos são ligeiramente diferentes em relação ao Windows. Então, vou fazer, por exemplo, aqui, ó, só para mostrar que eu não tenho o Node instalado. E vamos botar aqui NVM install LTS. E ele já vai baixar a última LTS vigente. Ele já vai instalar, já vai baixar e vai fazer o uso. Então, eu já consigo fazer aqui, ó. E eu já estou com o Node instalado. Eu poderia fazer também outra coisa. Caso eu não tenha dúvida ou queira uma versão específica e eu não queira ir direto no site, verificar quais são as versões disponíveis, o que você pode fazer? Aqui no próprio help da aplicação você consegue ver que você consegue fazer a busca. E eu vou mostrar aqui exatamente como você pode fazer isso. Você consegue fazer um list. E o comando é o seguinte. NVM ls remote. E ele vai mostrar que eu estou com a versão 20.11.0, que é a versão Aero aqui. Eu poderia instalar também pelo alias aqui, eu poderia nomear ela. Ou poderia instalar qualquer uma dessas versões aqui.
todas elas compatíveis. Por exemplo, da mesma forma que eu fiz no Windows, eu vou fazer aqui, ó, nvm install, por exemplo, eu quero instalar a Hydrogen. Então vamos tentar fazer aqui. Instalei a última versão válida para o Hydrogen. Vamos verificar aqui então, node --version. E eu tenho aqui. Então perceba que eu tenho duas formas de instalar. Eu consigo passar tanto a versão específica, como eu consigo passar o alias dela, caso ela tenha. Perceba que algumas versões aqui não tem, porque são entre versões, digamos assim. É a forma que o Node, né, desenvolve. E agora, por último, vamos ver como que a gente faria isso no sistema operacional macOS. Estou aqui no computador agora, com macOS, e vou fazer a busca. Eu não tinha aberto aqui então vou botar code em loop.com.br nvm. E vamos pegar aqui o primeiro resultado. Agora aqui na parte de Mac, o que a gente vai ter que fazer? Por padrão, eu vou abrir meu terminal aqui. Se vocês olharem bem, o meu terminal ele não tem o bash por padrão aqui. Eu tenho aqui o ZSH. Então é aquela. O que eu vou ter que fazer? Que eu não tenho ele, eu posso fazer um touch e vou botar aqui, ó, ZNZSHRC. E ele vai criar. No meu caso, eu já tenho ele aberto. Então, o que eu posso fazer? Perceba que eu já tenho o NVM instalado. Mas como que eu faria, então, caso eu não tivesse ele instalado ainda? É bem simples. E basta eu seguir o passo do Linux. Aqui, no caso, eu já sei. Eu vou fazer a reinstalação só para vocês verem. Aqui, no caso, eu sei que a versão é a 0.39.7. Então, vou mudar e vou seguir aqui com curl. Porque eu já tenho o curl instalado, mas caso você não tenha o curl instalado, você pode fazer a instalação dele. Você pode usar ele das mais diversas formas. Estou aqui basicamente fazendo uma atualização. Então agora eu já consigo fazer o source novamente, né? Eu preciso do source aqui para poder fazer no meu usuário. Igualmente ao Linux aqui eu também vou precisar fazer o source arquivo de bash, no meu arquivo de terminal, para poder colocar aqui, ó. Sincronizei ele e vou agora testar ele aqui, ó, NVM. Eu tenho aqui o NVM. Esse aqui é igual ao Linux porque é o mesmo desenvolvedor. É o mesmo projeto, inclusive. Então, eu consigo fazer a mesma coisa. NVM install LTS. Menos, né? E eu vou conseguir fazer a instalação do Node 20. Posso fazer também da mesma forma a busca. Então, NVM ls remote. E eu vou ter todas as versões. E aí, o que você achou? Já conhecia essa ferramenta? Vai passar a usar? Como que você faz para gerenciar mais de uma versão do Node no seu computador? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, considera dar um like e se inscrever nesse canal. E não deixe de curtir os próximos vídeos.